Tradutor: O Taquinho no continente de deuses. O exército demoníaco estava avançando com um impulso poderoso enquanto conquistavam cidades e reinos à esquerda e à direita. O poder de seu exército era tão alto que trouxe terror sobre toda a terra. A parte sul do continente era o Marco Zero. A maioria das pessoas que viviam aqui evacuaram com medo de que o exército demoníaco os massacrasse. Era um lugar brutal que se estende por várias dezenas de milhares de quilômetros. Embora o exército demoníaco fosse poderoso, seu avanço diminuiu. Afinal, o continente de deuses não era um lugar fácil de conquistar. Havia dezenas de facções poderosas e todas elas não podiam ser subestimadas. Até agora, a facção principal como o Monte Olimpo, Asgard ou a facção dos anjos só enviou algumas de suas forças para parar os demônios. O continente de deuses era enorme e era o maior continente de Imperium. A terra que os demônios conquistaram era pequena em comparação com a totalidade do continente. Eles ainda estavam longe de chegar ao território dessas grandes facções. Mesmo alguns dos países aqui deram origem a uma ou duas potências de nível divino tão naturalmente que os demônios teriam que exercer mais força se quisessem alcançar as principais facções. Mas o exército de demônios agora só podia fazer o que dava. Foi porque eles queriam comer mais do que podiam mastigar. Eles invadiram o continente Giza e o continente de deuses ao mesmo tempo. Isso significa que suas forças foram divididas em duas e não importa quantos demônios estivessem lá, eles ainda não seriam capazes de conquistar os dois continentes ao mesmo tempo. É por isso que algumas das principais facções não se moveram diretamente, pois ainda estavam tentando descobrir os objetivos dos demônios. Não foi uma simples invasão e dividir seu exército em dois era muito arriscado. Então por que o Imperador Demônio fez isso? Era como se os demônios estivessem tentando encontrar algo. Neste momento, os demônios invadiram o ducado mais próximo. Claro, o ducado resistiu com todas as suas forças, mas o exército demoníaco era forte demais para eles. Eles rapidamente sofreram pesadas baixas e em uma única noite sua capital foi tomada. Oh, humanos e demis são fracos. Ha ha ha, eles não são fracos. Nós que somos simplesmente poderosos. Os demônios conversavam enquanto matavam as pessoas do ducado. Um dos demônios de alto escalão estava patrulhando o local, contando as baixas que sofreram. Ele era alto e enorme. Ele estava vestindo uma armadura preta e um par de espadas pesadas estavam penduradas em suas costas. Sua pele era roxa com veias pretas ao redor de seus braços. Ele tinha um par de chifres pretos na lateral da cabeça e sua esclera era roxa escura. Ugh! Ah! Vamos! Humano! Gemidos e gemidos soaram de uma das casas quebradas. O demônio virou a cabeça e viu seu companheiro demônio estuprando uma mulher humana no canto. Sua expressão ficou fria e disse: O general demônio ordenou matar os humanos e demis, então o que você acha que está fazendo? O demônio que estava violentando uma mulher humana virou a cabeça e viu seu rosto. Sua expressão ficou pálida e ele rapidamente se levantou. Esse senhor cavaleiro! Eu vou matá-la depois disso. Estou apenas me aliviando. A mulher morreu sem qualquer resistência e seu sofrimento terminou em um instante. Vá embora agora. Antes que eu fique com raiva. O demônio de alto escalão disse em um tom frio. Sim, senhor. O demônio de baixo escalão recuou rapidamente. Ele estava com medo de que seu superior o matasse também. Morrer assim era humilhante e ele não queria que isso acontecesse. Sig! O demônio de alto escalão suspirou enquanto olhava para as costas de seu subordinado. Alguns dos demônios se preocupavam com suas honras, mas não se importavam com a honra de seus inimigos. Ele realmente achava que aqueles demônios eram patéticos. Olhando ao redor, ele podia ver manchas de sangue em todos os lugares e partes de corpos espalhados em todos os cantos das ruas. A batalha anterior foi brutal e seus inimigos estavam desesperados enquanto tentavam táticas suicidas. Ele podia até ver partes do corpo de seus companheiros demônios no chão. Este era um campo de batalha. As pessoas comuns vomitariam com a mera visão deste lugar. O fedor de sangue era muito espesso e o chão estava tingido de vermelho. Em breve, este lugar se tornará um dos nossos territórios, ele murmurou em voz baixa.
Os demônios reconstruirão esta cidade para que outros demônios possam viver nesta terra. A mesma coisa aconteceu com o país que eles invadiram pela primeira vez. Agora mesmo, os humanos e demis que eles estavam encontrando estavam ficando mais fortes. Ele percebeu que mais cedo ou mais tarde eles encontrarão humanos ou demis que têm o mesmo nível de poder que o deles. Afinal, este continente estava no grande mundo Imperium. O que Vossa Majestade está planejando fazer? Dezenas de milhares de demônios já morreram na guerra. O demônio foi chamado de Senhor Cavaleiro. Esse título estava relacionado ao seu nível de poder. Nesse lugar, um cavaleiro demoníaco como ele era igual a um especialista no reino solidificado. No outro continente, era chamado de Rank S, mas na terra dos demônios, o demônio que solidificava sua mana era chamado de Cavaleiro Demoníaco. Um cavaleiro demoníaco como ele poderia se tornar o líder de uma companhia. Significa que ele tinha mais de 100 demônios sob seu comando. Bum! De repente, uma aura poderosa varreu toda a área. A aura trouxe pressão para todos os demônios da terra. Eles não podiam deixar de se ajoelhar embaixo. Lentamente levantando a cabeça, o demônio de alto escalão viu um grupo de pessoas voando no céu. O que? Ele ficou chocado ao reconhecer que as pessoas que voavam acima deles não eram demônios. Eles eram humanos e demis, mas o poder que essas pessoas possuíam era extremamente aterrorizante. Até a pressão que o colocou de joelhos foi horrível. Era como se ele estivesse na presença de um pilar demoníaco, um demônio que ascendeu. Ele olhou para aquelas pessoas em choque. Elas estavam vestindo mantos pretos e suas auras assassinas estavam transbordando. Bum! Uma onda de choque varreu vários quilômetros. O pilar demoníaco se moveu e parecia que ele iria enfrentar essas pessoas desconhecidas. Sou vós! Um homem vestindo uma túnica preta com pele na gola saiu voando lentamente do grupo de pessoas. Ele tinha cabelos e olhos castanhos bagunçados. A energia ao redor de seu corpo era avassaladora que trouxe inúmeros demônios de joelhos. Ajoelhem-se, eu não gosto do jeito que vocês demônios olham para mim. Ele murmurou e sua energia explodiu mais uma vez. Aqueles demônios que não quebraram nenhuma algema diretamente desmoronaram e perderam a consciência. Mesmo os demônios que quebraram de uma 4 algemas mal podiam suportar a enorme aura na atmosfera. Este homem, se ele quisesse, poderia matar diretamente todos os 500 demônios que quebraram suas algemas neste lugar sem suar a camisa. Mas este homem não queria isso. Ele veio aqui para avisá-los. Ele olhou para o demônio mais importante neste lugar. Aquele demônio não era outro senão o líder do 69º exército do grande imperador demônio Lúcifer, Jaguar Derka, um pilar demoníaco. O pilar demoníaco, Jaguar, estava suando enquanto olhava para o homem diante de seus olhos. Mesmo que ele já tenha ascendido e esteja no mesmo nível, o homem diante dele ainda pode exercer tanta pressão em seu corpo. Parece que ele estava na presença de Sua Majestade, Lúcifer. Não se preocupe, demônio. Não estou aqui para matá-lo. Estou aqui apenas para deixar uma mensagem ao seu líder. Diga ao seu imperador que este continente se tornará meu campo de caça. Ele não vai querer o palácio do demônio celestial como meu inimigo, pois todas as principais facções deste continente irão contra mim em breve. O homem pausou por um momento antes de continuar, então diga a Lúcifer para diminuir a velocidade de seu exército. Eu erradicarei todos os demônios que eu julgar estar em meu caminho. Como você ousa pronunciar o nome do imperador? Jaguar disse em voz alta quando ouviu as palavras deste homem. Não importa como eu me dirija a Lúcifer. Diga a ele que eu, Skin-Georagnizus, o governante da Gula, farei uma aparição no mundo. Não sei o que ele está planejando, mas não se esqueça de lembrá-lo de minhas palavras. Não se esqueça das minhas palavras, demônio. Ah, também deixe-me avisá-lo. O antigo rei subterrâneo, o rei do céu e o rei do mar foram libertos. Você deve lidar com eles primeiro antes de sair para conquistar outras terras. Esses 3 lordes monstros vão tomar sua terra antes que você perceba. Seu poder no ápice é ainda mais forte do que a maioria dos lordes monstros hoje em dia. O tempo caótico chegou, você não tem ideia disso,
mas Lúcifer entende o significado do desaparecimento das regras. Suas palavras demoraram um pouco antes de desaparecer. Igual início do ato 2, gula dos deuses igual.